Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje é a aula 5, a gente vai estudar produto de um número real por um vetor, ok? Bom, essa é uma operação que a gente pode chamar de operação externa, tá? No conjunto dos vetores. Bom, se lembrar, quando a gente definiu a soma, ela fazia o seguinte, né? A gente pegava dois vetores, né? E associava um novo vetor. Por isso que é chamada uma operação interna, ok? Porque você pega dois elementos e transforma num outro elemento do mesmo tipo. No caso aqui, vetores. Agora, a operação que a gente vai definir, que é esse produto de multiplicação de um vetor por um número real, você vai pegar um número real alfa e um vetor v. E vai associar um vetor alfa v, tá? Então, no caso aqui, alfa, eu estou denotando como sendo um número, tá? E v é um vetor, por isso que a gente chama operação externa, tá? Igual tá aqui, ó, no livro. Que porque você está pegando um número e operando com um vetor, ok? O resultado, esse alfa v, é um vetor, ok? E a notação para essa multiplicação, né, de número real por vetor é assim, tá? Você vai só eu não vou pôr um ponto aqui de multiplicação, tá? Vou guardar o ponto para usar lá na frente com produto escalar. Então você colocar só assim. Por exemplo, o vetor 2u, o vetor 3u, um vetor meio u, o menos 2v, assim por diante, tá? Sempre o número acompanhado do vetor. Então, ó, definição não, né? O que é uma multiplicação de um número real por um vetor? É a operação que pega um par, né, de um número real e um vetor e associa um outro vetor, tá? Esse número aqui é o produto do número alfa pelo vetor v, ok? Vamos lá. Então, primeira coisa, a gente vai definir essa operação, ok? O que acontece? Como alfa v, esse produto será um vetor, a gente tem que explicar como que vai funcionar as suas três características, né, que a gente se interessa quando fala de vetor: a sua norma, a direção e o sentido, ok? Então é isso que a gente vai definir aqui. Então ó, vamos pegar alfa, um número real qualquer, e v, um vetor qualquer, ok? Primeira coisa, se o alfa for zero ou o vetor for o vetor nulo, então o produto é o vetor nulo, ok? Ou seja, para qualquer vetor v, 0v é o vetor nulo. Para qualquer vetor v. E para qualquer número real alfa, alfa, quando multiplicado pelo vetor nulo, é o vetor nulo. Ok? Note que em particular, quando você faz 0 vezes o vetor nulo, isso é vetor nulo, tá? Então essa é a primeira definição. Então, se o número for zero, o resultado é vetor nulo, ou se o vetor do produto for vetor nulo, o resultado é o vetor nulo, ok? Agora, se tanto o número não for zero, diferente de zero, e o vetor não for vetor nulo, então alfa v vai ser um vetor não nulo, tá? Então, se alfa é diferente de zero e o vetor da operação aí que você está calculando o produto for diferente do vetor nulo, então sempre esse vetor é diferente do vetor nulo, tá? Então, vamos caracterizar esse produto, tá? Então, como é que fica a sua norma? Então, a norma desse vetor
Tá aqui, ó. A norma do vetor alfa v é módulo de alfa vezes a norma de v. Então, a norma do vetor alfa v é módulo de alfa vezes a norma de v. Tá? Lembrando, isso aqui, ó, representa o comprimento dos representantes do vetor alfa v. É isso. Porque alfa v é um vetor, né? Então, quando você fala norma de alfa v, é a norma do vetor, ou seja, o comprimento dos representantes de alfa v. Desse vetor alfa v, ou seja, é número, tá? Então, isso aqui, além disso, então é um número real. Por que é número real? Quando você vai pegar um representante do vetor, qualquer representante, você vai medir o comprimento dele, você vai obter um número, tá? Isso aqui, ó, é a norma de V, que é o comprimento dos representantes de V, né? Também é número real. E o módulo de alfa é módulo, valor absoluto lá de números reais, tá? Também é número real. Então faz sentido, né? Definir assim. Isso é um número real, isso aqui também é um número real. Por exemplo, suponha que tem um vetor aí qualquer. Vetor U. Qual é a norma do vetor 2U? Se você olhar essa formulazinha aí, isso é módulo de 2 vezes a norma de U. Módulo de 2 é 2. 2 vezes a norma de U. Agora, se eu pegar o vetor menos 2U, como fica? A norma desse vetor é a módulo de menos 2 vezes a norma do vetor U. Que módulo de menos 2 é 2, né? 2 positivo. Então, isso é a norma de U. Tá? Então, só lembrando aqui também, né? O que é o módulo de um número real? Se alfa é um número real, o módulo dele é ele mesmo, né? É o próprio alfa se ele é positivo. Não nulo, na verdade, né? Maior ou igual a zero. E ele é menos alfa se o alfa for negativo. Tá? Então, no caso aqui, ó, módulo de menos 2, como menos 2 negativo, o módulo dele é o oposto de menos 2, né? Menos menos 2, que é 2. Módulo de 2, como 2 é positivo, é o próprio 2. Ok? Outro exemplo aqui. O vetor 1/3 de V, como é que fica? É módulo de 1/3 vezes a norma do vetor, que é 1/3 vezes a norma de V. Ok? Então essa é a norma de um vetor. Do vetor dado pelo produto, né, de número real por um vetor. A direção agora. Então a gente tem que dizer as três coisas, né? A norma, a direção e o sentido do vetor. Direção é tranquilo, tá? Por quê? O produto de um vetor por um número, ele é paralelo ao vetor que você está calculando aí o produto, tá? Então o vetor alfa v é paralelo ao vetor v. Tá? Então, por exemplo, você tem esse vetor aqui, esse vetor u. Quando você pega ele e multiplica por um número positivo, o resultado é um vetor que é paralelo ao vetor u, tá? Você tem esse vetor aqui, ó. O sentido ainda não, a gente não viu ainda. Se eu multiplico ele por um outro número, o resultado, esse vetor A é um paralelo ao vetor W que eu estou multiplicando, tá?
Então, por qualquer número, pega qualquer número e multiplica um vetor. O resultado é o vetor resultante, né? Será paralelo ao vetor original. Então, por exemplo, 2, você tem um vetor u qualquer. Então, o vetor 2u, ele é paralelo ao vetor u. O vetor menos 2u também é paralelo ao vetor u, e assim por diante. O vetor raiz quadrada de π u é paralelo ao vetor u. Independente do número real que multiplica um vetor, o produto é um vetor que é paralelo ao primeiro vetor, né, o vetor original. Agora o sentido do vetor. Então a gente já sabe calcular a norma, conhecemos a sua direção. Agora a última coisa que falta é o sentido. O sentido depende do sinal do número, tá? Opa. Deixa eu pintar outra cor aqui. Ó, os dois vetores. Então, você tem um vetor v, você vai multiplicar pelo número alfa. Aí você vai comparar o vetor v original que você tem com o novo vetor, o alfa v. Como vai funcionar o sentido desse novo vetor? Ele vai ter mesmo sentido que o vetor v se o número pelo qual você está multiplicando v é positivo. E o sentido dele vai ser contrário ao sentido de v se o número pelo qual você está multiplicando é negativo. Então o sentido, se alfa é um número positivo, né, número real positivo, então a alfa v, né, o vetor que você acabou de calcular, e o vetor original, né, o vetor v, tem mesmo sentido. Agora, se o número pelo qual você está multiplicando é negativo, né, se o alfa é negativo, então a alfa v e o vetor v tem sentido contrário. Tem sentidos contrários. Por exemplo, o vetor 2u e um vetor u, né? Esse u é igual a esse u, tá? Pega um vetor u e multiplica qualquer, é não nulo, tá? Diferente do vetor nulo. E multiplica pelo número 2. Esses dois vetores têm mesmo sentido. Por que tem mesmo sentido? Porque 2 é positivo. Agora o meio u e o vetor u, onde u de novo, um vetor qualquer não nulo, também tem mesmo sentido, tá? Por que tem mesmo sentido? Porque meio é um número positivo. Agora, o vetor menos 3u e um vetor u tem sentidos contrários. Porque menos 3 é um número negativo. Se eu pegar menos π v, onde v é um número, v é um vetor não qualquer aí, diferente do vetor nulo. Então são dois vetores de sentido contrário, sentidos contrários, tá? Por que isso? Porque menos π é um número negativo. Então, bom, definição basicamente, vou pegar um vetor v e multiplicar por o número alfa. Se o alfa for 0, o resultado é o vetor nulo. Se o vetor for o vetor nulo, o resultado é o vetor nulo. Agora, no caso em que ambos não são nulos, vamos fazer um... Como vai ficar se a gente seguir essas definições aí? Como fica? Vou fazer na horizontal aqui, fica mais fácil para eu enxergar. Então olha só, o vetor u aqui, ó, que eu fiz, ele tem comprimento dele, vamos dizer que é 3, né?
Tem 3 quadradinhos aqui. Então como fica, por exemplo, o vetor 2u? Então, o 2u, então a sua norma será multiplicada por 2. Então se tem 3 quadradinhos o 2u tem que ter 6 quadrados, né, de comprimento. Ele tem que ser, a direção, ele tem que ser paralelo ao vetor original, tá? Sempre o produto é paralelo ao vetor original. E o sentido? Ele vai ter mesmo sentido que o ou não? Como eu estou multiplicando por 2 e 2 é positivo, o produto vai ter mesmo sentido que o vetor u. Deixa eu ver, pô, assim. Então é como se eu pegasse o vetor u e esticasse até obter um vetor com dobro de comprimento. Tá? Se eu quisesse, poderia representar com origem no ponto A. É como se eu estivesse esticando o vetor. Tá? Esse W aí, ó. Deixa eu apagar os pontos aqui. Então, esse vetor W é 2 vezes o vetor U, né? Ó, se eu multiplicar esse vetor por 2, você vai obter um vetor com o dobro do tamanho, tá? Então, tanto o W quanto esse 2U aqui é 2 vezes o vetor U aqui, ó. Tá? Agora, se eu multiplicar, por exemplo, por menos 3. O que acontece? Você lembrar a definição? Você vai pegar o comprimento do vetor, né? A norma do vetor e multiplicar por 3. Porque você está multiplicando por menos 3, né? O vetor. Então a norma dele, você vai multiplicar pela norma desse número. Norma de menos 3, módulo desse número, né? Então módulo de menos 3 é 3. O produto vai ser paralelo ao vetor original, né? E o sentido vai inverter o sentido. Você vai ter um vetor cujo sentido é contrário ao sentido do vetor u, porque você está multiplicando por um número negativo. Então, ó, fica 3, 6. Deixa eu ver se deu certo aqui. Então, esse aqui, ó, é o vetor menos 3u. Não deu certo, não. Agora, por exemplo, se eu quiser o 4/3 de u. Como funciona? Você vai multiplicar o comprimento por 4 e depois dividir por 3. Basicamente é isso. Tá? A direção vai ter que ser paralela ao vetor u e o sentido vai ser o mesmo, né? Porque 4/3 é um número positivo. Então vamos pegar o vetor u, vamos multiplicar por 4 seu comprimento. Então se u tem 3 quadrados ali, o 4u tem 12, né? 6, 9, 12. 4/3, então tem que dividir por 4, né? 12 por 4. Tem que dividir por 3, né? 4/3. Multipliquei por 4, agora dividir por 3. Então vai ser 4, né? Quadradinhos. Então esse vetor aqui, ó, é 4/3 do vetor u. Note que o produto, né? O vetor resultante do produto é sempre um vetor cujo tamanho, você pega o comprimento, né, do representante, você multiplicou pelo número que você está multiplicando ali no produto. Na verdade, está multiplicando pelo módulo do número, né? Então é assim que você descobre o tamanho assim do vetor, né? O comprimento do vetor que você está fazendo, né? Você está calculando. A direção não tem segredo, é sempre paralela ao vetor original. Agora, o sentido, aí você vai olhar se o número pelo qual você está multiplicando é positivo ou negativo. Tá? Se for negativo, você inverte o sinal.
Se for positivo, você mantém o sinal, tá? Vou fazer mais um negativo, vamos fazer menos 4 terços. Então, ó, o U tem 3 quadradinhos. Se eu multiplicar por 4, dá 12. Dividir por 3, 4. Então vai ser um vetor de comprimento 4. 4 quadradinhos aqui, né? Quero dizer. E o sentido tem que ser contrário ao sentido do vetor U. Então, esse vetor aqui é o menos 4 terços do vetor U. Então, quando você faz lá o produto alfa U, módulo de alfa te dá o comprimento do vetor do produto, tá? Em função do vetor do comprimento do vetor original. O sinal desse número te dá o sentido, tá? E a direção você não precisa se preocupar. A direção é sempre a mesma. Mesma direção que a do vetor original ali, né? Então, todos os vetores aqui que eu multipliquei, ó, são paralelos ao vetor U, tá? Igual essa figura aqui, ó. Eu tenho um vetor U. Se eu multiplicar esse vetor por 2, eu obtenho um vetor 2U, que é um vetor paralelo ao vetor U, cuja norma é o dobro da norma de U, e o sentido é o mesmo, né? U menos 2U, se eu multiplicar esse vetor U aqui por menos 2, vai ser um vetor paralelo a U, cujo comprimento é o dobro, né, da norma do vetor U. E o sentido é oposto, porque eu estou multiplicando por menos 2. Tá? Agora o vetor meio U. O que eu fiz? Peguei o vetor U e multipliquei por meio. Ou seja, pegou o vetor U e dividiu por 2, basicamente. É isso que a gente está fazendo, assim, né? Pegou o comprimento dele e dividiu por 2. O vetor ainda é paralelo ao vetor original. E o sentido é o mesmo, porque meio é um número positivo. Certo? Bom, só para terminar então esse vídeo, algumas observações para vocês aí, tá? Se a gente tem um produto de uma operação externa, assim, na álgebra, por exemplo, vocês vão estudar lá os espaços vetoriais, tá? Então, os elementos que vêm desse conjunto externo, que no caso aqui é o conjunto dos números reais, então, ou seja, a gente pode chamá-los, esses elementos, de escalares, tá? Então, os números reais, quando você tem no espaço dos vetores, a gente pode chamar de escalares. É comum. Então, por exemplo, quando a gente calcula o vetor 2v, você está pegando o vetor v e multiplicando pelo escalar 2, tá? Pelo número 2, ok? Por isso também essa multiplicação é conhecida como multiplicação de um vetor por um escalar, né? De escalar por vetor. E o alfa v, né? Por exemplo, o 2v que eu acabei de escrever aqui, ó. Ele é um múltiplo escalar do vetor v, né? A gente pode chamar também assim. Uma forma de simplificar a notação, por exemplo, quando eu estou multiplicando por uma fração um número real. Por exemplo, 5 terços de um vetor v. Tá? Você pode escrever simplesmente assim, ó. 5 vezes o vetor v e, entre aspas, dividir por 3. Tá? Pode escrever assim, ok? Se eu tiver 1 terço de v, você pode notar ele assim, tá? Isso aqui é notação, tá? Isso aqui significa que você está pegando o vetor v e multiplicando pelo número 1 terço. Isso aqui significa que você está pegando o vetor v e multiplicando pelos 5 terços. Ok? Você tem... Ou se quiser fazer assim, né? Também pode fazer, tá? Agora, definição aqui importante, que aparece em vários locais, é o versor do vetor. O que é um versor de um vetor qual dado aí? Então, suponha que tem um vetor v, tá? Não nulo, tá? Então,
o versor de um vetor não nulo é aquele vetor, é o múltiplo escalar do vetor que tem norma igual a 1, tá? A gente vai provar isso. Então é esse vetor aqui, ó. Esse é o versor do vetor V, tá? Ou seja, você vai pegar, bom, você tem um vetor V que é não nulo, né? Então a sua norma é um número positivo. Então esse número aqui, ó, é um número real, tá? Lembra? Isso aqui é comprimento norma do vetor. Então isso aqui é o comprimento dos representantes do vetor V. Então isso aí é comprimento, então é um número maior que zero, tá? Porque não pode ser negativo, né? Comprimento, quando você vai medir o comprimento de alguma coisa, não pode resultar no número negativo, né? Sempre maior ou igual a zero. Aí no caso que é maior que zero, porque a gente está considerando o V não nulo. Então isso aqui é um número real, então posso pegar esse número e multiplicar pelo vetor V, tá? Então esse é o versor do V. É quando você pega o vetor e multiplica pelo inverso da sua norma, ok? Bom, gente, o vídeo já tá meio comprido, meio longo aí pra vocês, aí eu vou parar ele por aqui. E no próximo vídeo a gente resolve alguns exemplos, tá? Ok? Até lá então.